Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós estamos na espiritualidade, precisamos encarnar. E o que é que nós fazemos então? Procuramos os espíritos responsáveis do departamento de reencarnação para dizer que necessitamos voltar à Terra. Quando o espírito toma ciência disto, quando ele percebe que ele não vai conseguir ir a lugar nenhum na espiritualidade se ele não resolver os problemas internos que ele tem, em primeiro lugar, não é? E que precisa voltar também para saldar alguns débitos, alguns boletos que ele deixou aqui no nosso planeta. Muito bem. Após esta situação, ele é então encaminhado para a sua reencarnação através de um processo, e este processo é relativamente complexo e longo, e não é do nosso capítulo hoje falar exatamente sobre isso, mas falar daquilo que muitos pensam que você encarnar no planeta Terra é uma punição. A encarnação é uma punição? Ou somente os espíritos culpados estão sujeitos a isto? A decisão de reencarnar, como dissemos, a reencarnação consciente, porque existe a reencarnação inconsciente, o espírito não escolhe, ele reencarna através de um complexo também sistema, obviamente, de espíritos que o colocam para reencarnar, para que ele possa sucessivamente, através das reencarnações, desenvolver-se espiritualmente. Mas muito bem, o espírito então reencarnou, não é? Estamos falando daquele espírito consciente. Escolheu uma família, ou a família foi escolhida, ele já tinha ali contatos com aquela família, já vinham numa situação análoga, que precisavam reencarnar juntos, reencarnaram. Quais são os perigos da reencarnação para o espírito? Vários. A infância já é um problema para o espírito que reencarna, porque ele passa muito tempo adaptando-se ao planeta, à nova situação de ter vindo de uma espiritualidade, não é? E de um espaço espiritual completamente diferente, para reencarnar e sentir-se então preso num corpo de carne que é necessário como instrumento para ele. Ele necessita então de uma adaptação, e a infância é essa adaptação. Quais são os perigos da infância? São aqueles perigos que todos conhecemos. A criança fica à mercê de educação, fica à mercê de... Claro, ela tem um esquecimento do passado, então ela está à disposição dos educadores na escola, dos pais, e isto é complexo para este espírito, porque ele necessita de alguém que o direcione na vida, que tenha por ele carinho, amor, que faça com que ele recorde Jesus, que fale para ele sobre a religião, que o leve às casas religiosas. Então, os perigos da infância são muitos. A criança vai tomando o seu espaço, vai crescendo, vai se tornando jovem, e então vem também os problemas da juventude até que ele se torne adulto e consciente do que tem que fazer. São Luís afirma numa comunicação em 1859 que a encarnação é necessária para que com a vida material os espíritos possam realizar a tarefa que Deus lhes confiou. E qual é a tarefa que Deus lhes confiou? A tarefa, como dissemos,
de reconsiderar as suas expiações com os débitos passados, e muitas vezes também existem aqueles espíritos que vêm para trabalhar na causa do Cristo. Esses espíritos são direcionados, quando adultos, para essa situação. É difícil, porque a encarnação, o plano material, ele depende de várias situações. E com a vida corpórea, necessita o espírito de quê? De desenvolver a sua inteligência. E para desenvolver a inteligência, ele tem a necessidade de toda uma situação que ocorra em torno dele, familiar, de estudo, que possa fazer com que ele vá então ascendendo na sua inteligência. É por isso que Deus concede o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, a mesma liberdade de agir e as mesmas obrigações para todos os irmãos. Por quê? Porque todo privilégio vindo de Deus seria uma preferência, e toda preferência, uma injustiça. E Deus não comete essa injustiça e também não tem preferências. Mas a encarnação, nós sabemos, ela é apenas um estado transitório, onde nós aprendemos principalmente a lidar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fundamental para que nós entendamos, nesta liberdade espiritual que é concedida ao espírito, o livre-arbítrio precisa ser aplicado com muita sapiência, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. O espírito precisa ser muito sábio para aplicar o livre-arbítrio, porque do contrário, tudo aquilo que ele tem de interessante, de bom, que ele já adquiriu em outras encarnações, poderia se perder. É uma tarefa que Deus impõe, esta encarnação, no princípio da existência espiritual para todos os espíritos, não é? Como prova de como usaremos, como dissemos, o livre-arbítrio, que ele é fundamental. Aqueles que executam essa tarefa com o cuidado necessário, eles sobem rapidamente, de maneira menos difícil, os primeiros degraus da existência espiritual e vão ali conseguindo, então, encaixar a sua espiritualidade com outros irmãos que querem ajudá-lo, porque ele está tentando, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é necessário, ele está conduzindo-se bem nas encarnações. E não esqueçamos que todos aqueles que atravessam encarnações, mesmo com dificuldades, através da resignação que essas dificuldades têm que ser enfrentadas, mas sempre com o pensamento e a fé em Deus, são sempre ajudados. Nunca estão sozinhos, sempre ajudados. O contrário deste uso do livre-arbítrio, quando o espírito usa para o lado negativo, eles terão, esses espíritos, naturalmente, as maiores dificuldades, ou maiores dificuldades, podendo prorrogar, então, indefinidamente a necessidade de reencarnarem. E o que nós queremos? Queremos ir para dimensões melhores, para mundos melhores, onde possamos conviver com irmãos que têm o mesmo pensamento do bem, da tranquilidade, da paz, onde não existam doenças que ainda surpreendam o perispírito através dos choques emocionais, eclodindo no corpo material. E tudo isto nós queremos, é o nosso desejo, mas precisamos trabalhar muito. Precisamos trabalhar muito as nossas tendências, para que possamos, as nossas tendências negativas, para que nós possamos reorganizar o nosso corpo perispiritual. Então, quando isso acontece, quando o espírito ele não se atenta para o livre-arbítrio e o usa para o lado negativo, que a reencarnação vai se tornar um castigo, porque, como dissemos, ele vai ficar indefinidamente reencarnando em vários orbes, esses orbes vão melhorando, e aí ele não serve para
viver naquele orbe, e aí ele vai ser transportado para um outro orbe, vai ter que viver lá em mundos piores, inferiores, e o espírito vai sofrendo até que um dia ele realmente desperte para a luz. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre este assunto, a necessidade da encarnação, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito obrigado a todos.